Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane. Bom, pessoal, na aula passada nós falamos sobre mitos, né? Essa é a nossa terceira aula sobre mito. Então, na primeira aula nós vimos o conceito, na nossa segunda aula sobre mito nós falamos sobre os tipos de mito, e hoje nós vamos falar sobre os componentes de um mito. Quais são os componentes de um mito? O que é que cria um mito? A gente sabe que existe o mito heróico, nós estudamos que existe o mito de criação, existe o mito escatológico, que é o mito de fim de mundo, mas todos esses mitos eles têm componentes em comum, tá? Então, o que a gente vai aprender hoje, quais são os componentes, o que compõe esse mito? Então, vamos lá. Nós vamos ter alguns componentes que são comuns a todos os mitos. Então, nós vamos ter o tempo, tá? O tempo é um componente comum a todos os mitos. Nós vamos ter uma mensagem, nós vamos ter espaço e nós vamos ter personagens. Então, todo mito, ele vai ter esses componentes, tá bom? A gente vai encontrar, analisando qualquer mito, qualquer história mitológica, a gente vai encontrar esses componentes, porque esses componentes, eles fazem parte de qualquer mito que você possa ler na sua vida, tá bom? Então, não existe mito se ele fugir dessa composição que está aqui na tela para vocês. Então, vamos lá. O tempo mítico. O tempo mítico, ele pode ser um tempo passado, quando a gente está falando de um mito de criação, ou também ele pode ser o tempo futuro, quando a gente está falando de um mito escatológico. Lembra que a gente estudou esses dois tipos de mito na aula passada. Então, quando eu estou falando de um mito de criação, normalmente eu vou estar falando de um tempo passado, tá? Há muito tempo atrás, ou no início de tudo, e também esse tempo ele nunca é preciso. Por exemplo, há 100 anos atrás, não existe essa data precisa no tempo mítico, tá? O tempo mítico ele sempre vai dizer há muito tempo atrás, ou no início de tudo, mas não existe a precisão histórica, tá? E aí, esse mito de criação, você vai encontrar essa frase, que foi feito há muito tempo atrás, quando Deus criou o mundo. Então, não existe uma precisão. O tempo escatológico, o mito escatológico, tem a mesma questão em relação ao tempo. Um dia, quando vier o fim do mundo, certo? Aí, quando esse fim de mundo chegar, é um dia escatológico. Não está dizendo dia 5/3/2082, o mundo vai acabar. Não tem. Isso não existe nas escrituras nem nos mitos. Existe um tempo subjetivo, tá? Um tempo que a gente não sabe dizer qual, mas um dia chegará. Esse tempo mítico, ele se diferencia do nosso tempo, certo? Desse tempo que você olha no seu relógio e você vê, agora são 6 horas da manhã. É diferente. O tempo mítico ele é um tempo sagrado. Quando o mito acontece, ele é um tempo sagrado. Quando o sagrado se manifesta no mundo, o tempo ele não acontece da mesma forma que a gente concebe o tempo, tá? Ele muda, ele vai para um tempo sagrado. Por exemplo, existe um mito hindu que fala sobre o surgimento do mundo. Para os hindus, olha que interessante. Existe um grande Deus, Deus Shiva, que foi que criou o mundo. Desculpa, Shiva não, Brahman. Existe o Deus Brahman, que foi o Deus que criou o mundo. Então, para os hindus, eles acreditam da seguinte forma. Brahman, ele está dormindo, tá? E o mundo, ele é criado durante as respirações de Brahman. Então, quando Brahman respira, inspira, o mundo acaba. Quando Brahman expira, tudo é refeito. Para vocês terem ideia de como é diferente o tempo do mito do nosso tempo. Então, para os hindus, tudo que a gente está vivendo aqui nesse momento está dentro de uma respiração de Brahman. E a qualquer momento, quando Brahman inspirar, esse mundo vai acabar. Então, para vocês entenderem como o tempo mítico ele pode mudar. Da mesma forma que, pelo contrário, a gente tem o mito
mito judaico-cristão que fala que Deus criou tudo o que existe em 7 dias. Então, Deus criou o universo. Quando eu falo tudo o que existe, não fique pensando, não se mantenha pensando no planeta Terra, não. É universo. Tudo o que existe, todos os planetas, seres, estrelas, galáxias, tudo que o homem já conhece até hoje e que a gente ainda não conhece, porque nossa tecnologia ainda não é capaz de conhecer tão longe. Então, tudo isso foi criado em 7 dias. 7 dias parece pouco tempo para a gente, cronologicamente, mas são 7 dias no tempo mítico. Existe quem diga que um dia para nós um dia para Deus é 1000 anos para nós. Então, né? Se um dia para Deus é 1000 anos para nós, e nós estamos contando mais ou menos aqui em 2021, passaram-se 2 dias para Deus, certo? Lembrando que o nosso calendário ele foi zerado com o nascimento de Cristo. Nós não temos só 2021. A raça humana no planeta Terra, a ciência já comprovou que nós temos pelo menos 100 mil anos de existência, tá? Então, vamos lá. Tem essa questão do tempo, eu espero que tenha ficado claro. Vamos falar do espaço mítico. Normalmente, os mitos acontecem em um espaço onde o sagrado se manifesta. Desculpa, pessoal, houve um errinho gráfico aqui. Mas isso é erro de digitação, às vezes estou digitando rápido. O espaço, ele não é todo lugar que é sagrado, tá, pessoal? Nem todo lugar ele é sagrado. Existem os lugares que não são sagrados. Mas a partir do momento que o sagrado se manifesta naquele lugar, aquele lugar ele torna-se um lugar sagrado, tá bom? Então, é o espaço se manifestando, o mito que se manifesta. Nós vamos ter também, outro ponto importante nos mitos, são os personagens. E os personagens, eles vão ser figuras humanas e figuras divinas, certo? E figuras humanas extraordinárias, muitas vezes, que são no caso dos mitos heróicos, tá bom? No caso dos mitos que não são heróicos, nós vamos ter sempre participação de homens e de deuses, tá bom? Todo mito, ele deixa uma mensagem, tá bom? É importante dizer que o mito, ele tem uma função. E qual é a função do mito? Deixar sempre uma mensagem para que os seres humanos possam guiar a sua vida. Então, no mito de criação, a mensagem que a gente vai encontrar lá é que Deus é o Senhor de tudo, que Ele criou tudo, e a qualquer momento, tudo isso que Ele criou, Ele pode destruir, que acontece, que é a mensagem do mito escatológico, que um dia tudo que foi criado será destruído, acabará, certo? Apenas Deus é infinito em seu tempo e espaço, mas toda a criação não é. Tanto é que existem os mitos escatológicos que o mundo um dia acabará da forma que a gente conhece. Vamos analisar os componentes do mito da Gênese judaico-cristã. Lembrando que o livro Gênesis, que narra o surgimento do mundo, ele é um mito que faz parte tanto da cultura judaica quanto da cultura cristã, certo? Então, a gente vai chamar o mito judaico-cristão. Qual é o tempo do mito da criação? Qual é o tempo do mito que está escrito lá no Gênesis, daquela história do Gênesis? É um tempo de início, né? Há muito tempo, quando Deus criou o mundo, é um tempo passado. E qual é o espaço? O espaço é o nada, né? Deus cria o mundo a partir do nada. Então, é um espaço sagrado, mas, porém, é um espaço inexistente, até que Deus inicia a sua criação e começa a criar os lugares, como, por exemplo, a Terra. Os personagens que a gente vai encontrar nesse mito são 3, tá? A figura divina, Adão e Eva. Então, Deus, Adão e Eva. E a mensagem é que vai ficar, que o mito quer passar, é que Deus criou o mundo, os homens, as mulheres, e tudo mais que existe é uma criação divina. A gente não está aqui por acaso, tá bom? Para os cristãos e os judeus, existe um motivo para a gente estar aqui. E para cristãos e judeus, o motivo para a gente estar aqui foi porque Deus nos criou para estarmos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido o conteúdo. Nós vamos nos encontrar para tirar dúvidas daqui a pouco. Uma ótima semana de estudos a todos vocês e até a próxima aula.